Boa tarde, muito boa tarde. Mais uma vez aqui na hora 13, agora, aquele diálogo franco do momento político. E hoje eu e o meu companheiro Enéas vamos entrevistar o Nilson Moura. O Nilson Moura, ele é diretor de sociocultural da FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica, e membro da FENAG, Federação Nacional de Associação dos Gestores da Caixa. Antes de passar a palavra para os meus dois amigos, eu quero comentar aqui que esse final de semana eu estive lembrando do filme da Petra, né? A Democracia em Vertigem, que no finalzinho ela falava assim, que com o golpe militar estava entrando, né, no acesso do parlamento aí figuras que nós jamais imaginávamos, né? E nós denunciávamos aqui a bancada da bala, da Bíblia, do boi. E acho que agora também a bancada dos bancários, né? E aí, estou falando essa pergunta aqui porque acho que o país está de ponta cabeça, né? 245 mil mortes, né? O Toffoli aí se manifestando, né? Que dinheiro internacional veio para bancar o golpe aqui no Brasil com as fake news. Mas aí esse assunto vai rolar porque aqui o Partido dos Trabalhadores não enverga, sempre comemorando os 41 anos do Partido dos Trabalhadores, embora o Enéas fale assim, essa é a minha caneca, é de 40. 40. Vamos para o debate. E ser solidário com a greve dos professores, a greve humanitária, porque vidas importam. Nilson, pergunta clássica da hora 3 agora. Muito obrigado aos dois que estão participando com a gente. Quem é você? Por você mesmo, Nilson. Obrigado. Obrigado, Matias. Obrigado, Enéas, pelo convite. Para nós da Caixa, empregados da Caixa, do movimento associativo, é muito importante ter sempre esse espaço para podermos falar sobre a nossa empresa. Eu sou Nilson Moura, eu fui empregado da Caixa durante quase 30 anos, fui gestor na Caixa, gerente de agência, sou membro da FENAI, hoje Federação Nacional das Associações de Pessoal da Caixa, sou diretor sociocultural lá, sou membro da FENAG, Federação Nacional dos Gestores da Caixa também, da qual eu já fui presidente, né? Eu queria aproveitar e mandar um abraço aqui para o presidente Sérgio Takemoto, da FENAI, e Maírton Neves, da FENAG, né? Estou aqui para bater um papo com vocês sobre a importância da Caixa Econômica Federal para o Estado brasileiro, para a população brasileira. É isso. Enéas, fica à vontade, Enéas. A minha primeira questão para o Nilson é ele fazer assim, um resumo um pouco da história da Caixa Econômica Federal, porque realmente a Caixa Econômica Federal é uma instituição no nosso país muito importante, né? Que meus avós, meu pai, eu, todos nós, de uma maneira ou de outra, temos uma pequena ligação. A gente falou, vai fazer poupança, vai poupar um dinheiro em todo mês, a gente pensa na Caixa Econômica Federal. Aí, de repente, a gente está vivendo agora um momento assim, meio estranho, que falam em acabar com a Caixa Econômica Federal, enfim. Aí nós gostaríamos de ouvir um pouco que o Nilson falasse um pouquinho dessa história, né, da Caixa Econômica, da importância dela para nós. Enéas, e assim, quando você fala que você e os seus pais passaram pela Caixa, a gente fala na empresa, né, que todo brasileiro um dia passou pela Caixa, né? Ou foi para receber o PIS, ou para pegar um saldo do Fundo de Garantia, ou um seguro-desemprego, ou para fazer uma poupança, ou para fazer um financiamento habitacional. Todo brasileiro um dia passou pela Caixa. Ou para tirar até um CPF, que é um serviço que a gente fazia um tempo atrás, né? Pelo menos quando eu estava na ativa, fazia. A Caixa nasceu... a Caixa faz hoje não, em janeiro ela fez 160 anos. Então, ela é uma empresa sesquicentenária, né? Ela foi criada pelo Dom Pedro II, né, nosso imperador à época, né? E ela nasce do decreto imperial, e a ideia do governo na época era que tivesse poupança e empréstimo com garantia do governo. Você não tinha isso nas instituições na época, uma garantia que o governo desse, se você poupou e o banco vem à insolvência, não tinha nenhuma garantia. E o governo imperial criou isso.
E o interessante dessa história é que os escravos passaram a depositar os seus pequenos recursos na Caixa para depois eles comprarem a sua alforria, né? Para depois eles se tornarem livres, né? E o empréstimo de penhor que eu falei é aquele famoso que a gente fala, que nossos avós falavam, eu vou pôr isso aqui no prego, né? Ou seja, tinha o prego lá, colocava lá no prego, ficava penhorado e ele levava um recurso para casa, né? Depois ele trazia, vinha, pagava o que tinha que pagar e pegava aquele seu bem de volta, né? Então, esse é um pouco da história. Eu só queria citar aqui, eu tenho que ler para fazer essa citação, porque eu acho interessante, no decreto imperial, quando o imperador ele cria a Caixa, ele diz o seguinte, né? Receber as pequenas economias das classes menos abastadas e assegurar, sob garantia do governo imperial, a fiel restituição do que pertencer a cada contribuinte, quando este reclamar. Então, ou seja, era uma forma de você criar uma instituição em que você poupava e você tinha garantia que você ia receber de volta, o que não, como eu já só repetindo, as outras instituições não tinham essa garantia. Muito interessante, né? Muito interessante. Você vê essa coisa, você criar um banco. O Banco do Brasil foi criado uns 20 anos antes. O Banco do Brasil tem 200 anos, né? Ele teve vários bancos do Brasil, né? Na verdade, os governos que passaram aí... Isso aqui eu vou falar de orelhada, tá, gente? Assim, quando vocês trouxerem alguém do Banco do Brasil, ele pode dizer melhor. Mas o Banco do Brasil tem 200 anos, mas existiram vários bancos do Brasil. Várias vezes o governo se utilizou do Banco do Brasil para cobrir seu caixa, né? O governo, quando Dom João vai embora e deixa Dom Pedro I aqui, ele leva o dinheiro embora que estava do Banco do Brasil, né? Para você ter uma ideia. Mas isso o pessoal do Banco do Brasil vai explicar melhor para vocês conversarem. Não, é que me chamou a atenção 160 anos, quer dizer, uma coisa criada aí que tem muito tempo, né? Aí eu me lembrei que o Banco do Brasil também foi a primeira instituição que o Estado criou, né? Ainda que tivesse... Isso. Bom, mas diga lá, Matias. Ô Nilson, eu disse que eu sou entrevistador inquieto, então você vai devolvendo aí, vai caminhando, porque é o seguinte, não dá para deixar de contextualizar o que está acontecendo com o Brasil hoje, né, com o desmonte das políticas públicas, né? A questão, você já apontamos aqui, a privatização do Banco do Brasil, a privatização da Petrobras, a privatização de vários segmentos aí, o campo do desmatamento, a questão do armamento da cidade, isso é um projeto de governo, né? Aí você pega a questão, nós como educadores aqui estamos penalizando a questão da emenda 95, né? A retirar da lei de partilha que investia em educação, em saúde. Queria que você comentasse um pouco o contexto, né? Que você, dos governos democráticos e populares, né? Que governo Lula e Dilma, e o que está acontecendo agora, esse contexto, né, de entrega do patrimônio público que foi construído com muito suor para a empresa privada. Comenta isso para a gente aí, para poder entrar na pauta da Caixa Econômica Federal. Não, assim, eu queria, até para falar disso, eu queria antecipar, então, Matias, e dizer o papel da Caixa, né? Assim, ela nasce com essa orientação do governo imperial, com essa tarefa, né, com essa missão, mas ela vem na sua história. Então, a Caixa ela é o banco público do Estado brasileiro, ela é o maior banco público da América Latina, ela é o banco público do Estado brasileiro, e quando eu digo Estado, ela não é um banco público de um governo, daquele governo, ela é do Estado, né, responsável por fazer políticas públicas desse Estado brasileiro. Então, quem está no governo, ele determina as políticas públicas, e a Caixa ela aplica essas políticas públicas, né? A Caixa está presente em todos os municípios do Brasil, qualquer rincão no Brasil, você vai encontrar uma unidade da Caixa. Ou uma agência, ou uma lotérica, que é um serviço da Caixa, ou um correspondente bancário. Nós temos também 3 agências barcos, que são barcos que rodam o Rio São Francisco e os rios do norte do Brasil, que são as comunidades mais carentes que a gente tem no país,
né? Esses barcos, eles rodam esses rios para atender essa população ribeirinha, essa população que está distante. Para você ter uma ideia, assim, do papel dessa empresa, e a gente fala isso porque, assim, imagina que um banco privado faria isso, né? Por 3 barcos que, na verdade, eles dão prejuízo, assim, o resultado financeiro desses 3 barcos é prejuízo. No cômputo geral, obviamente que a empresa dá lucro, mas esses barcos dão prejuízo. E aí, esse barco, ele não tem recursos financeiros, tá? Ele atende a população em outras situações. Mas tem casos, por exemplo, de gestores da Caixa, na época do Bolsa Família, do lançamento do Bolsa Família, e depois também, correu o Brasil inteiro, nessa região ribeirinha, onde não tem acesso por estradas, para levar o cartão do Bolsa Família, né, para essas pessoas, né, para essa população, para depois elas poderem receber os seus recursos nessas caixas lotéricas, nesses correspondentes, como eu falei, né. A Caixa é o principal agente financeiro da habitação no Brasil, né? 68% dos financiamentos habitacionais são feitos na Caixa, 90% dos financiamentos de baixa renda são feitos na Caixa. Os bancos não têm interesse no baixa renda, porque não dá lucro para eles, não dá resultado para eles, né? E a Caixa tem um papel, e aí, indo mais na sua pergunta, ela tem um papel também muito importante. Bom, eu esqueci de dizer, né, das políticas de Fundo de Garantia, PIS, Seguro-Desemprego. A Caixa, ela é gestora do Fundo de Garantia, ela que faz esses atendimentos todos, né, para o trabalhador brasileiro, né, para o trabalhador trabalhadores urbanos. E enquanto banco comercial, né, a Caixa, ela é um banco que atua comercialmente, tem todos os produtos que os outros bancos têm, só que o diferencial dela é ter taxa de juros e tarifas mais baixas do que os outros bancos. E aí eu já queria trazer uma coisa, assim, o governo federal, no governo Lula, principalmente, quando o Brasil teve a crise de 2008, o governo abaixou as taxas de juros dos bancos públicos, dos empréstimos consignados, dos empréstimos como um todo. Para quê? Para que se jogasse dinheiro na economia e as pessoas passassem a consumir mais, né? Então, vocês devem lembrar que os automóveis tiveram também taxa de juros mais baixas e menos impostos, chamada linha branca, né? Geladeira, fogão, etc., né, máquina de lavar, para que essa população fizesse a aquisição desses bens via empréstimos, né, e essa economia girasse. Sem esquecer ainda do papel que a Caixa tem para os estudantes, né, com o FIES, né, com financiamento estudantil, que muitas das pessoas tem acesso às escolas, né, com financiamento estudantil, pagando uma taxinha pequena quando está estudando e vir a pagar o principal depois com taxas bem baixas, né? Então, e aí dentro da política geral, assim, os bancos, eu entendo que o banco tem um papel público, né? Todos os bancos têm, inclusive as empresas têm papel público, obviamente que elas têm interesse em lucro, é diferente, mas assim, quando você tem um banco público como a Caixa, que aonde o grande acionista dessa empresa, eu vou chamar de acionista, mas a Caixa ela não tem ações na bolsa, né? Ela é de capital privado, capital fechado, né? Mas o grande dono dessa empresa é a população brasileira, né? Então, quem governa o país tem que pensar nessa população e tem que fazer políticas públicas para essa população. E a Caixa é esse agente político, esse agente financeiro para levar a essa população. E aí a gente vai falando, vai lembrando, no início, quando surgiu o Bolsa Família, uma coisa muito importante que foi feito à época, depois eu quero falar da pandemia, né, do papel da Caixa na pandemia, mas na época, em 2002, 2003, 2004, a bancarização que foi feita, ou seja, a abertura de conta para pessoas que não tinham acesso a banco, né? Isso foi feito agora de novo na pandemia, depois eu falo da pandemia. Mas assim, é você levar as pessoas, porque banco é uma coisa, gente, que vai mudar muito daqui para frente, né? Essa coisa de cartão, antigamente a gente tinha dinheiro na mão, hoje você quase não tem, você usa cartão, e agora com o Pix e o celular, você vai passar a usar muito mais isso.
né? Mas lá na época, abriu-se mais de 36 milhões de contas, pessoas que não tinham nunca entrado numa agência bancária. As pessoas tinham vergonha de entrar num banco. E a Caixa fez esse trabalho, de trazer as pessoas para dentro de um banco. Então, esse é o papel que um banco tem, um banco público tem. Um banco público pode fazer, trazer cidadania, inclusive, né, para as pessoas que estão deficientes disso. É isso, um pouco. Eu não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta, mas eu quis fazer esse contexto geral. Não, é bem legal, porque a gente está de fora, a gente não tem a dimensão, às vezes, do que, né, a Caixa Econômica, um Banco do Brasil representam para o nosso país, né? Afinal de contas, nós vivemos um movimento de privatização no mundo inteiro, né? O capitalismo, desde o fim da União Soviética, ele entrou com terra arrasada, né? Começando com a Thatcher lá na Inglaterra, que procurou e estimulou a privatização de tudo, e dali quase todos os países europeus, Estados Unidos não, que já é assim, Estados Unidos é diferente. Mas do que você falou, você citou a crise de 2008. Eu acho legal lembrar também que a crise de 2008 foi uma crise financeira que aconteceu nos Estados Unidos, que quebrou, de verdade, os Estados Unidos, e não só os Estados Unidos, porque aí houve a repercussão mundial, mas lá quem tinha casa financiada, quem tinha... Nossa, foi um dos piores momentos. Talvez nós tivemos uma grande crise de 30, 32. Acho que foi a segunda maior crise mundial que nós obtivemos. Se a gente não tem um Banco do Brasil, não tem uma Caixa Econômica Federal, você imaginou? Como é que você vê essa questão? Muito legal essa pergunta. Só queria trazer uma outra coisa que eu vi, que aqui teve um comentário do meu amigo Pepô. O Pepô, ele é gestor da Caixa, ele se aposentou faz pouco tempo, ele é ali de Lençóis Paulista, aqui no interior de São Paulo, ele é vice-presidente da FENAG, né? E ele colocou aqui, que o governo também baixou as taxas de empréstimo para as empresas, principalmente as micro e pequenas empresas. Eu esqueci de citar isso também. Foi uma ação que o governo, na época, fez, e a Caixa foi responsável por isso, de emprestar para as micro e pequenas empresas, e só lembrando, Matias e Enéas, que quem gera emprego, né, são as pequenas e as microempresas, não são as grandes empresas, né? A grande geradora de emprego no Brasil são as micro e pequenas empresas. Falando sobre subprime, ou seja, a crise de 2008 que você falou, lembrar que na época os Estados Unidos, o grande país capitalista do mundo, né, o exemplo maior do capitalismo, ele estatizou bancos, porque os bancos não iam dar conta. Então, o Obama, na época, o presidente Obama, ele foi e estatizou o banco, ou seja, o Estado entrou com recurso nos bancos para que os bancos tocassem a economia, né? E depois ele reverteu, né? Depois ele foi e reverteu isso, né? O papel dos bancos, o papel do Estado agora na pandemia, né? O nosso caso aqui é muito... nosso exemplo é muito ruim, né? Nós podíamos ter feito muito isso de novo. A gente podia ter colocado empréstimo nas micro e pequenas empresas, a juros baratos, juros baratíssimos, ou até, às vezes, sem juros. É que toda vez que você dá alguma coisa para alguém, é bom que você cobre alguma coisa de volta, também, senão para parecer que está dando de graça, né? Não é isso, né? Mas se você fizesse esse tipo de coisa, você faria a economia rodar, você jogar dinheiro na mão das pessoas, para as pessoas consumirem, né? Mas o governo nosso aqui atual ficou nessa briga, né? Nessa politização da pandemia, né? E não quis fazer, não fez isso, né? Até porque, assim, esse governo, né? Ele é muito estranho, né? Ele é liberal, mas não é, né, Matias e Enéas? Porque, assim, ele, ao mesmo tempo em que ele interrompe, né, as políticas públicas, ele vai e troca, por exemplo, o presidente agora da Petrobras e coloca um general, assim, de
top-down, né, de cima para baixo, e está dando uma tremenda confusão isso, né? Então, ele se mostra um governo liberal, mas tem essa ação que não é de um governo liberal, que é um governo, até, vamos dizer assim, até mais comunista do que os comunistas, né? Que ainda coloca um general lá ainda, né? É muito difícil, porque que governo é esse? É muito difícil. É difícil de entender mesmo, né? Mas o papel, assim, voltando aqui, né? O papel dos bancos numa crise é essa. O banco público, ele serve exatamente para isso, para tirar as pessoas dos riscos que elas estão correndo. Então, tem que ter auxílio emergencial, sim, tem que ter empréstimo barato, sim, para as empresas, para as pessoas, porque senão a economia para. Então, essa coisa de, tipo, tem que abrir tudo, porque a economia não pode parar, a economia ela pode ter uma outra saída diferente. Os Estados Unidos, que é o nosso, de novo dizendo, grande exemplo de capitalismo, ela deu dinheiro para as pessoas, ela deu empréstimo para as empresas, né? Os valores lá que, inclusive, o próprio, como chama ele, o presidente anterior lá dos Estados Unidos, o Trump, né? Ele aprovou, ele, como um grande capitalista que ele é, etc., ele aprovou medidas lá de dar dinheiro para a população para eles saírem consumindo. E o consumo é assim, ó, a gente acaba indo para outros assuntos, né? Mas na economia você tem, né, os ortodoxos, né, que entendem que você tem que guardar dinheiro em banco, né, que a economia vai funcionar assim, e os desenvolvimentistas que fazem o seguinte: coloca dinheiro na mão das pessoas para elas consumirem, para fazer a economia rodar, Um dado importante, todo mundo já falou isso, mas eu não, só para dizer o que já disseram. Na pandemia, as grandes famílias que mais recursos têm em banco ganharam bilhões de dinheiro. As pequenas famílias que dependem do consumo de alimentação básica tiveram uma inflação para cima de 30%, 40%. Quando a gente vê uma inflação que aparece para mim, para você, que temos um salário de classe média, etc., se o arroz subir de 5 para 10, a gente não vai sentir tanto. Aquela pessoa que tem a renda baixa, aquela pessoa que tem aquela renda baixa, quando ela vai comprar esse arroz, para ela é muito alto quando sobe o preço desse arroz, dessa batata, a classe média não sente tanto isso. Essa pessoa sente. É por isso que ela precisa de apoio do Estado. Vou aproveitar aqui, depois eu passo para o Nélia de novo, se tiver que complementar. Você já passou por essa questão, mas eu quero aprofundar o papel dos bancos públicos na política pública. Sei que você trouxe o dado aí. Eu vou contar um caso para vocês aqui, só para reforçar. Nós brigamos aí uns anos atrás para ter um banco aqui no nosso bairro, né? Qual foi o banco que veio? Caixa Econômica Federal. Veio como lotérica e agora como banco. Então, queria que você comentasse um pouco isso, porque o banco também é um significado de crescimento local, né? De reconhecimento, como você falou aí, de cidadania, né? Seja para o pequeno comércio local, seja para a pessoa que vai receber a sua aposentadoria, né? O Banco do Brasil, falando aqui do paralelo do Banco do Brasil, que muitas vezes a aposentadoria era o que alimentava a economia local, né? E você reforçar para quem está nos assistindo, porque nós somos contra a privatização da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil e de outras instituições públicas, né? Esse conceito de banco privado, de banco público, o que significa na política pública? Só para reforçar o que você falou, mas eu queria retomar um pouco, ficar bem claro para as pessoas. Não estão brigando por emprego, né? Não. Então, palavra sua. Viu, Matias? É exatamente isso. A gente não briga por emprego, né? Não é isso, né? As pessoas são competentes. A Caixa, ela faz a formação dos seus profissionais. O Banco do Brasil faz essa formação. Essas pessoas, quando saem, elas têm mercado de trabalho. Isso não é um problema, né? O papel do banco público é exatamente isso. A gente tem que entender isso, né? A gente vive no capitalismo, né? As pessoas precisam se movimentar financeiramente, e o papel do banco público é exatamente isso: dar espaço para as pessoas, da cidadania, né?
Vou contar uma curiosidade, Matias e Enéas. Aposentado, por exemplo, ele, como pouco sai de casa, e principalmente agora, mas no passado, assim, você atendia aposentados, senhoras, que faziam um vestido novo todo mês no dia do pagamento. Olha que simbólico que é isso, entendeu? Porque, assim, quando eu falei dessa coisa da bancarização, as pessoas tinham vergonha de entrar num banco, porque banco não é um lugar para mim, é um lugar para outras pessoas de mais grana. E eu queria trazer essa coisa que você falou que mexe na economia local, lembrando do Bolsa Família. Quando o Bolsa Família foi instituído, ou quando ele foi agrupado, todas aquelas bolsas que tinha, e se tornou Bolsa Família, com um valor maior, etc., muitas cidades, muitos municípios longínquos do Brasil, apesar que quem mais paga a Bolsa Família no Brasil é São Paulo. Quem mais paga auxílio emergencial é o Estado de São Paulo, que também tem maior população. Bom, mas lá naqueles longínquos lugares, então tinha aquela vendinha, né? Aí, com a chegada do Bolsa Família, essas pessoas com esse recurso começaram a ir na venda comprar. O dono da venda começou a perceber que estava havendo um consumo maior na venda dele. O que ele fez? Ele teve que comprar mais. E ele teve que contratar alguém para ajudá-lo a vender. Então, ele gerou emprego, ele vendeu mais, e a economia trouxe mais recursos para as prefeituras e para os estados. Por quê? Porque está embutido aí os impostos, ISS, CPMS, todos os impostos. Ou seja, os próprios municípios começaram a ter benefícios do Bolsa Família. Entendeu? Então, houve um discurso, uma briga muito grande na época, né, no Brasil, que isso era uma forma de as pessoas não quererem trabalhar porque ter Bolsa Família. Muito pelo contrário. E aqueles agricultores que contratavam essas pessoas a preço de banana tiveram que mudar a sua política de contratação, porque essas pessoas tinham acesso a mais recursos. Então, olha só, você deu dignidade, você deu emprego, você melhorou a economia do lugar, você melhorou os impostos do lugar, com um programa simples, que hoje é reconhecido mundialmente, que é o Bolsa Família, que não é invenção nossa, né, que quem acompanha a economia sabe que tem em Bangladesh que surgiu o primeiro microcrédito na época e tal, mas, assim, olha a mudança que dá nas localidades, e aí você falou, Matias, do local, né, assim, os pequenos locais aqui em São Paulo mesmo, né? Assim, os bairros mais longínquos, você vai encontrar uma lotérica, você vai encontrar um correspondente bancário e depois uma agência da Caixa. Havia uma brincadeira antigamente, se você tivesse Casas Pernambucana e Caixa, o negócio é bacana, o lugar é bacana, né? Se a Casas Pernambucana chegou e a Caixa chegou, né, e o Bradesco também, né, tem bastante agências por aí, só que essas agências estão acabando, né? Essas agências bancárias hoje, elas vão provavelmente deixar de existir. Mas o importante é dizer o seguinte, o papel do banco enquanto política pública, né? Por isso que você falou, né? Não é um interesse que fala em defender o empregado, não é esse interesse, em defender políticas públicas do Estado. Se a gente tiver uma privatização desses bancos, o mercado coloca as taxas, os juros, que bem entender. Já fizeram agora, aprovaram a autonomia do Banco Central. Ou seja, quem vai determinar a política econômica vai ser o mercado. É risco que nós estamos correndo com isso. Eu estou falando isso, mas os Estados Unidos é assim, lá funciona bem. Os Estados Unidos não é exemplo para nós, porque eles são o país mais rico do mundo, já há uma, né, que a maior economia é a China, é os Estados Unidos, já tem essa discussão, mas tudo bem. E nós não, nós temos uma população muito carente ainda, e essa população carente, na mão de empresários, de banqueiros, principalmente, terá muito problema de sobrevivência. Estou exagerando, mas... voltando na Caixa Econômica, eu li, né? Você mandou um texto falando da Caixa, e aí o que me chamou a atenção foi a garantia
aquilo que você leu logo no começo da nossa conversa aqui, é que o Estado garantia a todo mundo que depositasse ali a quantia. Ou seja, então, independente de toda essa macro política aí, de tudo que que um banco público pode ajudar a fazer, essa coisa de você ter um lugar que você põe o seu dinheiro, que mesmo rendendo um pouquinho, mas você sabe que ele está garantido, que não corre o risco que correu, por exemplo, com a crise de 2008 nos Estados Unidos, que teve banco que quebrou e milhões de pessoas perderam a sua poupancinha que ela tinha lá, né? Porque nos Estados Unidos, como não tem uma aposentadoria pública, né? Não tem um INSS, lá as pessoas pagam, né? a previdência privada. E esse dinheiro da previdência privada vai para o banco, fica lá no banco, né? Os fundos, enfim. Aí, de repente, quebrou. Nós temos vários bancos que quebraram. Muitos o Obama colocou dinheiro, mas teve banco lá que não teve jeito, teve que... Né? Então, acho que esse papel da Caixa Econômica, né, com a caderneta de poupança, a gente garantir... Eu também gosto, viu? Eu até tenho esse pichulé lá exatamente por isso, porque está garantido. Viu, Enéas? Mas aí só lembrando assim, que hoje, né, os investimentos, dependendo dos investimentos, há uma garantia também, né? Tem um fundo garantidor de crédito, né, que ele garante Foi criado, acho que pelo FHC, não foi? Eu não tenho certeza se foi por ele. Eu falo a verdade, eu não sei se foi por ele. Até um dos colegas que está assistindo pode nos dizer aí. Mas exatamente isso, existe alguns, não são todos investimentos, alguns investimentos em que você tem a garantia pelo CPF, por instituição financeira, de você repor parte dele, tá? Parte desse valor. Tem um limite, se você tiver menos que aquele limite, você pega o que você tem, né? Na Caixa, a poupança da Caixa é garantida pelo governo federal, tá? Só que a Caixa não faz essa propaganda, até porque é uma propaganda desleal com o mercado. Né? Falar, a única poupança que garante somos nós, os outros não garantem. Não, então a gente não existe isso, mas existe esse fundo. Agora, tem investimentos que não. Agora, quando o cara aplica numa empresa, por exemplo, ações de uma empresa, ele corre o risco da empresa, né? Se a empresa falir, ele vai correr o risco dessa empresa, né? Se eu puder, Matias, eu queria falar o papel da Caixa na pandemia, durante a pandemia. Ô, Nilson, você é que manda aqui, companheiro. Mas, eu não posso... nós estamos aqui uns 33 minutos de uma ótima conversa e eu quero que você aborde o papel dos sindicatos, né? Que está sofrendo com o desmonte desse governo, né? Para que não haja resistência dos trabalhadores em relação à privatização. Então, deixa uma brechinha para você tocar na questão do papel dos trabalhadores contra a privatização. Obrigado. Fique à vontade. Não, sim, os sindicatos, primeiro, a reforma trabalhista, né, feita ainda no governo Temer, né, ela mexeu demais com os sindicatos, né, e com apoio com parte da população, isso que a gente fica mais chateado, né, mas chateado não, né, a gente tem que lutar, né, mas assim, as políticas, todos os benefícios que nós temos hoje do trabalho, eles foram conquistados pelos sindicatos. A gente não pode esquecer disso, né? Se você fala de 13º, se você fala de fundo de garantia, se você fala de férias, se você fala de 1/3 de férias, é conquistas dos sindicatos. E os sindicatos são marginalizados hoje. Tudo que é organizado no Brasil hoje é marginalizado, né? Tudo é marginalizado. E no caso da reforma trabalhista, ela vai e pega o sindicato no centro, né? Porque tem um dia que o trabalhador ele dedica de trabalho dele para o sindicato, né? Com o chamado imposto sindical, né? Esse imposto acabou com a reforma trabalhista, né? Então, os sindicatos hoje vivem, e eu quero deixar aqui um parênteses, dizer que os sindicatos dos bancários de São Paulo, Osasco e região, que é o sindicato aqui nosso aqui de São Paulo,
ele sempre devolveu esse imposto para os trabalhadores bancários, tá? Porque ele entende que a sobrevivência dele tem que ser a partir da filiação do trabalhador bancário, né? Mas tem sindicatos por aí que sobrevivem dos impostos, desse imposto aí, né? A grande maioria, né? Eu acho que a grande maioria sobrevive desse imposto sindical. E aí, assim, então, parece que os sindicatos são bandidos, né? E por isso, então, tira esse recurso e muitos estão hoje sofrendo bastante. O papel dos sindicatos, Matias, e das associações, das federações, no nosso caso, na Caixa nós temos a Federação de Gestores, a Federação Associação e Federação de Gestores, Associação e Federação de Empregados, temos a Associação de Advogados, de Engenheiros, engenheiros e arquitetos, de assistentes sociais e de aposentados, né? Se eu não esqueci nenhuma, tem essas 6. E todas elas, conjuntamente, lutam em defesa da empresa pública. A Associação de Aposentados, que as pessoas já não estão mais na Caixa, defende a empresa Caixa Empresa Pública. Porque, por tudo isso que ela representa para o Estado brasileiro e para a população brasileira, né? E aí eu queria falar para vocês, assim, o papel da Caixa na pandemia, né, que para mim é bastante importante dizer isso. A Caixa, foram 110 milhões de pessoas que se inscreveram para receber o auxílio emergencial. Nós estamos falando de 50% da população brasileira. Olha que número grande. Nenhum banco se dispôs a fazer o pagamento emergencial. Nenhum. O governo poderia ter insistido, forçado a barra, nenhum. O único banco que foi fazer o pagamento emergencial foi a Caixa, né? Muitos casos abriu-se contas para as pessoas, novamente, abriu-se milhões de contas para as pessoas receberem. Mas muitas pessoas tiveram que se dirigir às agências da Caixa. Não tinha outro lugar para receber se não fosse a agência da Caixa, porque os outros bancos não se abriram para fazer o pagamento do auxílio emergencial. Os bancos considerado serviço prioritário não fecharam. A Caixa passou a atender a toda essa população atrás do auxílio emergencial, né? Muitos casos das 7 da manhã às 7 da noite e formando-se fila já para o dia seguinte. Imagina que essas pessoas estão trabalhando, atendendo o público, correndo os riscos desse atendimento ao público, de serem infectados, de pegar a doença. Nós perdemos alguns colegas da Caixa, né? Gente que foi trabalhar e, infelizmente, pegou a doença e teve até caso de... o FGC surgiu em 1995, o Pepô colocou aqui, foi no governo FHC mesmo, aquele lá que garante os investimentos. Mas voltando, então, as pessoas, os empregados da Caixa trabalhando, atendendo a população que precisava ser atendida, né, correndo o risco de pegar a doença do Covid, muitos pegaram doença, alguns morreram. Há uns 15 dias atrás, ou 20 dias atrás, nós perdemos 4 colegas em Manaus. No Amazonas, 4 colegas da Caixa, né? A Caixa em nenhum momento foi citada em ser prioridade de vacinação. Há uma emenda de um deputado do Amazonas, que, sabedor, e também por pressão dos trabalhadores da Caixa, ele fez uma emenda para isso, mas eu não estou defendendo aqui que tenha vacinação prioritária para ninguém, porque senão a gente só vai ter prioritários, nessa questão da vacinação, né? Eu estou dizendo isso para vocês, que vocês são professores e defendem, e eu sou solidário à greve dos professores, mas só para saber que tem tantas outras categorias que estão correndo tantos riscos iguais. E os empregados da Caixa fizeram isso. E, além disso, gente, todas as agências da Caixa, com as suas metas comerciais para serem batidas,
vender previdência, vender seguro, vender capitalização, empréstimo, investimentos e atendendo a população desse jeito, né? Os outros bancos não foram pagar o auxílio emergencial, deveria ter sido uma política de Estado para que todos os bancos pagassem. Imagina que você está falando de 110 milhões de pessoas procurando auxílio emergencial. Metade da população brasileira para um único banco atender, né? E um único banco atendeu até agora. Então, olha a importância de uma empresa pública. Imagina se nós não tivéssemos uma empresa pública para fazer isso. Se nós não tivéssemos o SUS para atender os adoentados pela Covid. O que seria da gente, né? O Brasil, graças a Deus, a gente pode dizer que se tem alguma coisa boa nessa doença é mostrar que o sistema de saúde brasileiro, o SUS, que é público, é elogiável no mundo, assim como na Inglaterra, e o sistema financeiro nosso e a Caixa Econômica é pública, é elogiável por ter feito todo esse atendimento a toda essa população nesse período de pandemia, correndo risco, assim como os médicos, assim como os profissionais que trabalharam diretamente com a população. É isso. Estamos aqui há 41 minutos de uma ótima conversa. Que excelência essa conversa. Considerações finais aí, Enéas. Sua palavra e depois o Nilson fecha e vai encerrando. Obrigado. Eu penso que a nossa conversa de hoje, ela foi uma conversa pela metade, que nós precisamos continuar um outro dia, porque o assunto é muito instigante e tem muita coisa que todos nós gostaríamos de ouvir mais, de conversar mais, ainda mais com um especialista, né, como o Nilson, que tantos anos aí lutando aí em defesa da Caixa, e nós também lutando, sabe, em defesa da Caixa. Todo mundo queria uma Caixa perto da sua casa, né? Então é isso, né? Muito legal, muito bom, gostei muito, e acho que a gente já deve deixar um convite aí para um futuro próximo para a gente continuar essa conversa, deixar essa primeira parte aí já de lado e continuar. Quem sabe a gente consegue manter a Caixa. Ô, Nilson, você sabe que o Enéas é sócio aqui agora, né? Então, legal. Fica um convite de maçã. E fica um convite também para trazer alguém do Banco do Brasil. Um grande abraço. Considerações finais, Nilson. Obrigado. Obrigado a você, Matias. Obrigado a você, Enéas. Faltou dizer aqui o risco da privatização da Caixa, como está sendo feita essa privatização. A Caixa, vou falar muito rapidamente, as empresas públicas, elas não podem ser vendidas se não forem aprovadas pelo Congresso Nacional. O Congresso tem que aprovar a venda de uma empresa pública. O que a Caixa fez? Ela criou subsidiárias de seguro, de cartões, e agora criou um negócio chamado Banco Digital. O maior banco digital do mundo foi criado pela Caixa Econômica Federal. E todos os serviços da Caixa vão passar para esse banco digital. E aí, para privatizar, é só abrir capital desse banco digital. A Caixa Econômica Federal, como a gente conhece, ela pode deixar de existir, assim, no apagar de luzes, acabou. Isso a gente pode conversar uma outra hora com mais tempo, né? E ainda dizer assim, a gente falou, então tá bom, então nós estamos ferrados, né? Não tem o que fazer, não, pelo contrário, né? Nós temos hoje, dentro do Conselho de Administração da empresa, eleita pelos empregados, a colega Maria Rita Serrano, que faz a defesa da Caixa lá dentro. Ela é uma única conselheira eleita dentro de todos os outros que são escolhidos pelo governo, que são gente do mercado financeiro. E ela faz uma defesa lá sozinha, faz essa defesa lá. Mas na rua, nas redes sociais, nós fazemos a defesa da empresa Caixa Econômica Federal, enquanto empresa pública do Estado brasileiro, das políticas públicas do Estado brasileiro. Obrigado a vocês pelo convite, estou à disposição. Vou falar com o pessoal do sindicato, trazer alguém para falar com vocês sobre o Banco do Brasil, sim, é muito importante. E esse espaço, Matias, seu e do Enéas agora, né? Muito importante para a gente poder debater, e para nós da Caixa, como eu disse no começo, muito importante ganhar esse espaço e a gente falar para outros players ou outras pessoas
para saber dessa nossa luta. Às vezes, assim, apenas defender, você disse no começo, defender uma empresa pública, mas esses caras querem manter o salário deles, e dizer, não. Você viu que nem o momento aqui nós falamos de salário, de manter emprego, nós falamos da defesa da empresa para o Estado brasileiro. É isso. Obrigado, Matias. Obrigado, Enéas. É isso aí. Quero aqui agradecer mais uma vez o Enéas, o Nilson, e vou fazer uma provocação aqui para o meu amigo que falou de Deus, né? O Deus tem lado, cara, dos pobres. Se você não está lá dos pobres, você não está lá de Deus. Grande abraço a vocês. Eu sei que o Enéas é ateu, mas fica essa provocação para quem está aqui seguindo esses... Ó, só para tomar... Quem puder, assista a entrevista que fiz ontem com o Antônio dos Anjos, o irmão aqui do nosso bairro. E quarta-feira eu vou entrevistar o Sorriso, que vai falar sobre as obras dos céus da Vila Alpina, que está parada por esse governo irresponsável municipal. Gente, um grande abraço, valeu. Matias, lembrando que esse vídeo vai também para o YouTube, que todos que estão podem voltar a assistir no YouTube. Se gostar, compartilha, pode se inscrever lá no nosso... É isso. Tá nossa bom? página na hora 13 agora. Grande abraço a todos os meus grandes amigos. Vamos sair Obrigado. daqui. Satisfação em vê-lo forte. Se cuide. Vocês também se cuidem, hein? Só um minutinho. Até a vacina. Minutinho, sai não, minutinho.